Doutor Rodrigo Silva e as suas heresias. Irmãos, eu gostaria de dar algumas colocações em algumas questões que Doutor Rodrigo Silva ele levantou sobre os ateus. Segundo ele, em um programa que ele foi, ele diz que o céu que ele acredita comporta ateus. Antes de eu fazer esse comentário exegético e doutrinário das Escrituras Sagradas, que justamente é a nossa regra de fé e é por ela ao qual nós devemos andar, eu queria só deixar algumas colocações aqui. Doutor Rodrigo Silva, ele é um ótimo arqueólogo. Eu acredito que como arqueólogo no Brasil não tem igual. Mas ele está sendo um péssimo teólogo. E por quê? Porque dentro da teologia cristã, a gente só pode falar do que está escrito, não acrescentar nem diminuir. E nós temos algo que é chamado de cânon bíblico, que é a nossa regra de fé. Então a gente não pode ir além do que está escrito. Isso foi o grito da Reforma Protestante. O só la Escritura. E eu acredito com esse vasto conhecimento dele, que ele tem, e ele tem um conhecimento muito grande, ele está deixando de trabalhar tanto o conhecimento divino quanto a sabedoria divina. E isso é perigoso. Por quê? Porque em uma distorção do evangelho e do ensinamento pode redundar em perdição para as nossas almas. Esse era o tipo de colocação que eu queria dar. Agora vamos para a doutrina de Cristo Jesus. O que é que Jesus fala sobre isso? Nós conseguimos entender que um ateu, ele não crê nem em Deus e nem em deuses. Uma vez que ele não crê nem em Deus e nem em deuses, ele nega a divindade de Cristo Jesus. A Epístola de João, no seu capítulo 2, versículo 23, diz assim, e é autoexplicativa na realidade. Olha o que é que fala. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. É interessante que a visão de um ateísta, ele nega totalmente a existência de Deus. Se ele nega a existência de Deus, ele nega o filho também. Como uma das pessoas da Trindade, ele nega a sua deidade. E uma vez que ele nega Cristo Jesus, o próprio texto bíblico diz que ele nega o Pai. E se ele nega Cristo Jesus e nega o Pai, lógico que ele nega o Espírito Santo também como Deus. Então isso é complicado. Uma outra coisa que é bastante interessante é justamente o que se fala aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E qual é esse nome? O de Cristo Jesus, como Deus, como mediador de uma nova aliança. E isso, os ateus, eles negam à risca. Como é que Dr. Rodrigo Silva tem coragem de dizer que o céu que ele acredita vai ter ateus? Então, assim, é muito complicado. Eu acredito que ele deveria, assim, de se expressar melhor nessa questão, nesse requisito do que ele falou. Uma outra coisa é a história justamente contra a blasfêmia do Espírito Santo que está em Mateus. Ela tem um paralelismo a isso que eu falei aqui, nesse texto que eu mencionei em 1 João. Agora, veja só o que é que acontece aqui. Aqui, Cristo Jesus estava falando para uma raça de pessoas religiosas que eram os fariseus daquela época. Então ele diz assim, e trouxeram um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou e o cego voltou a falar. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o Filho de Deus? Mas os fariseus, ouvindo isto, dizia, este não expulsa os demônios senão por Beelzebub, príncipe dos demônios.
Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? Lógico, ele está dizendo aqui que Satanás reina. E se eu expulso o demônio por Beelzebub, por que expulsas então os vossos filhos? Portanto, esses mesmos são os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Aí, o que é que acontece, irmãos? No verso 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. O que é que eu quero dizer com essa passagem bíblica? Porque essa blasfêmia, ela não era perdoável. Por que ela não era? Porque justamente essa raça de pessoas que eram religiosas, elas acreditavam em Deus, supostamente, mas negava o Filho. O Filho estava ali operando. Uma vez que eles negavam o Filho, o poder que era operado por meio do Filho, que é Jesus Cristo, que provinha do Espírito Santo, ele negava também. Então eles atribuíam que aquela manifestação de poder de Jesus Cristo não vinha de Deus, vinha do diabo. Era por isso que eles não tinham perdão. Então é justamente, existe um paralelismo do texto de João, da epístola de João que eu falei. Eles estavam negando ao Filho, Deus estava dizendo a eles, então vocês também não têm o Pai. E por um outro lado, eles estavam negando também a deidade e o poder do Espírito Santo. E olhe que aqui estava falando de pessoas religiosas que tinham a Torá como sua regra de prática e fé. Agora, vocês imaginem um ateu. Uma colocação que ele fez dessa forma, em público, Dr. Rodrigo Silva, é muito perigoso. Por quê? Porque a salvação é um favor imerecido, mas deve haver, dentro desse favor imerecido, uma confissão do nome de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E os ateus negam. Eu achei infeliz essa fala do grande arqueólogo do Brasil, Dr. Rodrigo Silva. Fica aí essa dica de estudo bíblico. E se discipline pela própria palavra de Deus. Fica na paz, meus irmãos.